A minha mãe escolhe mimar a minha agressora quando se casa com o pai dela, mas agora vem a chorar porque está a ser atormentada por ela, e isso alimenta o meu coração vingativo. A desgraça da minha vida foi ter nascido na família mais tóxica que alguma vez existiu na história das famílias, e esta toxicidade nunca deixa de me perseguir. Acho que é uma maldição que fez parte do meu destino desde que nasci, e não acho que alguma vez consiga libertar-me dela. Tinha pensado que talvez as coisas melhorassem quando meu pai nos deixou. Ele era tanto a definição como o protótipo do pai irresponsável que não conseguia fazer nada bem, nem sequer fazer algo mal, porque nunca fazia absolutamente nada. Era um preguiçoso e a única coisa que sabia era sentar-se no rabo, beber cerveja, ver o seu jogo e ser uma ameaça bêbada. Ninguém derramou uma única lágrima quando ele se foi, nem a mãe nem eu. E graças a Deus que a mãe e o pai não tiveram outro filho, porque sei com certeza que mais ninguém teria a capacidade de tolerar as suas parvoíces. Não, isto não quer dizer que a minha mãe seja melhor. Ela é uma mulher horrenda que só consegue pensar em si mesma. A sua principal preocupação na vida é preocupar-se com o que os outros pensam dela e construir uma imagem de si própria que a faça agradável. Não lhe importa se isso acontece à custa da própria família. Tudo que ela quer é que as pessoas pensem nela como uma santa. Portanto sim, se não foi evidente até agora, eu tive uma infância bastante dura. O pai basou gay quando eu tinha 11 anos. As coisas melhoraram, pelo menos um pouco. Sim, mas agora como o monstro principal da casa está fora, o monstro associado, ou seja, a mãe teve a liberdade de abrir as asas e mostrar os dentes. É um tipo diferente de problema, mas continua a ser um problema, e criou ainda mais problemas para mim com o que fez. Felizmente para mim, isso veio mordê-la no rabo, e eu estarei aqui para presenciar. Acabei de completar 18 anos e até há 2 anos eu tinha uma agressora na escola, Ailey, nome falso obviamente. Eu odiava as entranhas dela, mas tinha um motivo. Odiava-a porque ela odiava as minhas entranhas, mas curiosamente ela não tinha motivo para me odiar. Ela era a abelha rainha da escola e é chocante como tais facções existem nesta época. De qualquer forma, ela tinha um problema com toda a gente, ninguém gostava dela. Depois de ela deixar a escola, as coisas melhoraram um pouco. No entanto, durante anos e anos ela torturou-me, e não me refiro ao típico comportamento de rapariga má que faz comentários sarcásticos. Coisas que as pessoas poderiam ignorar dizendo que eu sou demasiado sensível e que preciso de aprender a aceitar uma piada. Era assédio físico, agressões e afins. Ela tinha me empurrado e uma vez atirou-me de umas escadas, fazendo-me cair e rebolar pelos últimos degraus. Costumava ter marcas de arranhões por tudo que tive de suportar fisicamente, e obviamente a minha mãe nunca lhe preocupou o que eu passava nem o que passei. Houve tantas vezes em que falei com ela, em que lhe disse para falar com o diretor para que ele entendesse a gravidade da situação, mas ela nunca me apoiou nisso. O diretor, quando eu falei com ele, também não fez demasiado, por isso eu queria que a minha mãe me desse apoio, a ver se um adulto ajudava com isto. Haley era 2 anos mais velha do que eu. Por isso ela deixou a escola quando eu tinha 16 anos. As coisas foram canja depois disso e alimentava o meu coração vingativo saber que ela realmente nunca fez nada da vida, continua por aqui sem ir para a universidade, apenas a desperdiçar o tempo, a vida e o oxigênio que nós, os outros, poderíamos aproveitar melhor. Pensei que me tinha livrado dela até há uns meses. A minha mãe disse que tinha algo muito importante para me contar. Disse que se tinha apaixonado por um tipo chamado Aston e que se andavam a ver há algum tempo, planeavam casar-se e que eu teria uma nova irmã. Tudo isto era demasiada informação para processar de uma só vez, mas também não sabia o que mais podia fazer. Sabia que se a minha mãe fosse trazer outro tipo seria alguém como meu pai ou alguém como a minha mãe, de qualquer forma não ia ser bom, e todos os meus sinais de alarme acenderam. Mas de alguma forma a minha mãe conseguiu tornar tudo pior, muito pior. Não é como se eu tivesse outro lugar para onde ir, Deus sabe onde é que o meu pai andava e eu não tinha outra família que me defendesse ou acolhesse, por isso aguentei. Perguntei quem era o homem e ela disse que era o pai de uma colega de escola, o que deixava minha mãe entusiasmada porque não conseguia esperar para que eu tivesse uma irmã e passássemos tempo juntas. Vocês já sabem pelo meu título de quem se trata esta pessoa, mas até aquele momento era a última pessoa que eu poderia imaginar. Ela estava a sair com o pai da Ailey Aston e a minha vida ficou oficialmente lixada. Quando os conheci numa reunião introdutória entre as famílias comecei a suar, estava a gritar não e saí de casa. Não regressei durante algum tempo e provavelmente envergonhei a minha mãe, mas isso eu consideraria bom. Ela é péssima, o namorado agora marido é péssimo e a enteada também. Mais tarde a minha mãe perguntou-me por que me tinha comportado daquela forma e eu disse-lhe que era a mesma rapariga de quem eu me tinha queixado todos estes anos. Era minha agressora e simplesmente não conseguia perceber por nada deste mundo como estava disposta a sair com o pai dela.
Mas esse é o problema, a minha mãe é tão centrada nela própria que nunca prestou realmente atenção a quem me fazia mal, não tinha ideia e seguiu em frente e começou a sair com o pai dela. E depois começou a pressionar-me para deixar isso no passado porque a Hailey era uma rapariga que tinha mudado, e eu devia à minha mãe dar-lhe uma oportunidade real. Nem sequer lhe partiu o coração dizer algo assim. Eu disse-lhe que não aceitava isso e que precisava de falar com a Hailey à frente da mãe e do pai dela. Ela fez uma cara, mas aceitou falar. A conversa quando aconteceu foi estranha. A mãe tentou defender a Hailey a cada passo porque não queria parecer uma potencial madrasta má. Além disso, seu narcisismo e as tendências de agradar as pessoas estavam totalmente à vista. Curiosamente, o Aston ficou surpreendido que a filha tivesse mostrado esse comportamento na escola. Não parou de se desculpar comigo pelo que a Hailey me tinha feito passar e deu-lhe uma reprimenda severa. Eu fiquei um pouco mais tranquila com tudo graças ao Aston, e para ser sincera, mesmo que não estivesse realmente, não havia nada que eu pudesse fazer. Um mês depois de ter conhecido Aston pela primeira vez, ele e a minha mãe casaram-se. Foi uma cerimônia pequena que também serviu para que ele e a Hailey se mudassem imediatamente para a nossa casa. Foi difícil adaptar-me à nova situação, mas tentei agir normalmente, não queria minha mãe no meu rabo. Finalmente estava a ter algum tipo de alívio porque ela estava tão ocupada a impressionar o novo marido e a nova filha que não tinha tempo para me criticar. Até a Hailey se portou bem considerando o tipo de comportamento de que era capaz, como o mandril tresloucado que é. Manteve-se fora do meu caminho e não interagimos muito e eu sabia que essa era a única forma de manter as coisas cordiais em casa. Além disso, a escola mantinha-me muito ocupada, era o meu último ano. Por isso costumava estar ocupada a estudar depois das aulas e se não estava tentava estar para interagir o menos possível com eles. Eu gostava de passar tempo com o Aston, foi o único que se interessou pelo meu trabalho e pelos meus estudos, até lhe pedi ajuda com o meu trabalho de geografia. Ele era o mais decente do grupo e realmente acredito que ele também tem a mesma infeliz maldição de família tóxica, porque sejamos realistas. A filha dele é uma e a nova esposa é uma ainda maior. Ele ainda não sabe o segundo, porque a minha mãe está na fase de esconder tudo debaixo da pele que esconde um monstro intergaláctico capaz de devorar a tua alma. É assim que ela é, que te drena toda a energia e depois cospe. Ou talvez esteja errada sobre o Aston, e ele também esteja a desempenhar um papel. Pior ainda, talvez ele se sinta atraído pela toxicidade. Seja como for, ele foi bom comigo e eu respeitei-o por isso, ainda o respeito. Mas as coisas estavam a tomar um rumo pior em casa. O Aston gostava do facto de eu ser trabalhadora e querer fazer algo da minha vida. Podia ver o contraste entre mim e a Hailey. Eu costumava passar o dia inteiro extremamente focada e concentrada, enquanto ela costumava desperdiçar o tempo no TikTok e no Instagram. E não, antes que venham dizer-me que os influencers ganham muito dinheiro, ela não é influencer, passa horas e horas a fazer doom-scrolling e a não fazer nada com o tempo nem com a vida. Nem sequer publica coisas como se fosse influencer, não faz nada em palavras simples. E a minha mãe mima-a até o limite, a minha mãe não quer que ela tenha uma má opinião dela, por isso dá-lhe tudo sem fim. A minha casa e esta peculiar pequena família recomposta são um maldito circo, nesta altura só faltam os animais a saltar pelos móveis e um trapezista profissional. Mas é engraçado, na maioria das vezes desenvolvi pele grossa, por isso não me importo muito, pelo menos até que o caos se instalou. Tudo isto aconteceu há umas semanas e finalmente levou-me a decidir que tinha de me mudar de casa para o meu próprio bem. Era a hora do jantar e o Aston estava realmente irritado com algo, não sei com quem estava zangado, mas tudo se virou para a Hailey. Mas também não é difícil que ela seja o centro da zanga se ela é a definição de chata. Ela estava com o telefone durante o jantar e estava a ver reels e a rir-se. Simplesmente caiu mal ao Aston, e ele deu-lhe um enorme sermão sobre não usar o telefone à mesa. Depois começou a compará-la comigo, dizendo que eu era mais nova do que ela mas ainda assim tinha algum tipo de direção na vida, enquanto ela tinha desperdiçado todo o ensino secundário e mesmo depois sendo uma pequena agressora mimada. Essas foram as palavras exatas e sei que parecem duras para muitos de vocês, mas acreditem, ela merece e muito pior. A Hailey tinha lágrimas nos olhos quando ele terminou e a minha mãe saltou em sua defesa. Antes que pudesse dizer qualquer palavra, o Aston disse-lhe que ela era uma razão importante para a Hailey estar a tornar-se uma mimada. Aparentemente ela tinha melhorado o comportamento e endireitado antes de se casarem, mas agora estava a voltar aos velhos hábitos e o Aston acreditava que era porque a minha mãe a protegia o tempo todo. Ela não tinha disciplina e nenhuma quantidade de supervisão funcionava com ela. Se o Aston tentava ensinar-lhe uma lição, a minha mãe simplesmente ia e desfazia para se manter nas boas graças dela. Por isso no fim aquilo não levava a nada. Acho que esse dia foi o ponto de viragem na dinâmica da família. Vejam, a questão é que a minha mãe começou a perceber que o Aston estava zangado com ela. Para agradar a Hailey tinha alienado o próprio marido, e isto não era algo que tivesse previsto. Provavelmente pensou que se interpretasse o papel de mãe abnegada tanto a Hailey como o Aston a aceitariam e valorizariam mais, mas isso não aconteceu.
E sendo a pessoa que quer agradar a todos, claro que isso não caiu bem à minha mãe, por isso virou completamente a página. Assumiu que talvez aquilo precisasse de uma mãe mais rígida para Ailey e de repente o seu papel mudou, começou a apontar a conduta da Ailey, a castigá-la e a ser um pouco mais rígida. Não existe palavra em inglês para descrever a minha casa porque circo fica pequeno, talvez o latim encontre uma. Os romanos devem ter passado por algo assim e depois o plebeu ia a uma tábua no meio da cidade e escrevia os seus problemas como nós fazemos agora no Reddit. Não digo que a Ailey não lhe fizesse falta e também não digo que eu não estivesse a gostar, no entanto ainda era uma mudança drástica e isso caiu mal à menina. Vejam, ela pode agora fingir um pouco especialmente porque não tinha o seu grupo à volta e ninguém a estava a antagonizar diretamente. Mas o facto continua a ser que ela está podre por dentro e não há nada a fazer com gente assim, são simplesmente más, perversas e horríveis e essas coisas não se conseguem esconder por muito tempo. Por isso a verdadeira cara começou a aparecer rapidamente e quando digo rapidamente refiro-me a dentro de uns dias desde que a minha mãe mudou de tom. Ela não obedecia à minha mãe, estragava a comida de propósito, partia coisas por acidente, basicamente só lhe tornava a vida difícil. A única pessoa a quem ela obedecia um pouco era o Aston, mas mesmo assim a versão dela das coisas e a versão da minha mãe costumavam ser diferentes e houve momentos em que o Aston acreditava na filha em vez da esposa. A minha mãe estava cada vez mais frustrada, mas eu estava feliz. Havia duas razões para isso, a primeira era que finalmente estava livre do tormento da Ailey, tinha encontrado alguém novo. Quando ela pôs o pé em casa depois do casamento eu tinha um medo persistente de que começasse a fazer-me mal outra vez e a minha vida se tornasse um inferno em casa. Agora não tinha de me preocupar com isso, ela tinha encontrado seu alvo e não era eu. A outra razão pela qual eu estava feliz e toda convencida era que a minha mãe finalmente estava a obter o que merecia. Nunca tive coragem de ser má com ela embora mais do que qualquer outra coisa no mundo desejasse. Mas por fim ela tinha uma filha que lhe fazia viver um inferno e eu adorava isso. Mas ao contrário da minha mãe e da Ailey eu também tenho um bom cérebro sobre os ombros e sabia que esta pequena família estava a aproximar-se rapidamente do seu ponto de ebulição. Era só uma questão de tempo até que as coisas explodissem. Eu sabia que precisava de estar fora antes disso. Falei com uma amiga minha, a Kate. A Kate também é filha única e os pais dela sabem o tipo de coisas que acontecem na minha casa. Quando lhe disse que planeava mudar-me logo depois do meu aniversário de 18 anos, os pais dela disseram que me acolheriam o tempo que eu quisesse. São pessoas encantadoras e eu confio muito neles. Devido a todo este caos com a Ailey, ninguém me tinha prestado muita atenção e usei esse tempo para mover em silêncio as minhas coisas para a casa da Kate, pouco a pouco. Tinha esvaziado quase tudo e sabia que faltavam apenas uns dias para ir embora. Não tinha planeado dizer nada a ninguém, mas tudo chegou a um ponto há 2 dias. Foi o meu aniversário 18 e o Aston disse que era um dia importante e por isso devíamos celebrar. Eu não estava muito convencida com tudo o que estava a acontecer. A minha mãe estava relutante e isso levou a uma grande discussão entre eles e desde então não se tem falado. O Aston tinha um pequeno jantar com colegas do trabalho, ele tinha informado a minha mãe com antecedência sobre isso e ela decidiu fazer um bolo, talvez para suavizar as coisas entre eles, talvez para não piorar tudo. No entanto, quando ela não estava a olhar, a Ailey silenciosamente colocou sal na massa do bolo mesmo antes de a minha mãe estar prestes a colocá-lo no forno. Tenho a certeza de que foi ela, agora ela odeia a minha mãe com todo o seu ser. Os colegas do Aston chegaram, a minha mãe serviu o bolo e todos o cuspiram, incluindo o Aston. Foi extremamente embaraçoso e claro, a reunião terminou cedo porque isso iniciou uma discussão entre o Aston e a minha mãe. O Aston acredita que a minha mãe o fez deliberadamente porque tinham discutido e a minha mãe insiste que não teve nada a ver e que tudo foi obra da Ailey. Discutiram e discutiram sobre isso e obviamente a Ailey não disse nada. Eu estava no meu quarto, mas podia ouvir tudo. Pouco depois a minha mãe entrou no meu quarto a chorar, disse que lamentava não ter acreditado em mim sobre a Ailey e que nunca tinha visto alguém tão diabólica como ela. Ela estava de rastos e tinha vindo desabafar comigo, mas isso simplesmente me caiu mal. Por que é que devias esperar apoio emocional de mim quando tu, sendo minha mãe, nunca foste capaz de me dar esse apoio quando eu precisava? Era a mesma rapariga por quem eu costumava chorar e tudo que eu dizia parecia que era eu a ser dramática. De repente agora que tu estás a passar por isso de alguma forma torna-se um problema de estado. Eu estava mais do que furiosa e disse-lhe que merecia aquilo, não tinha levado a sério o meu assédio e agora podia arder no inferno que tinha criado com a Ailey. Por isso, para lhe ensinar o que realmente se sentia, embora o que a Ailey lhe estivesse a fazer fosse uma versão muito mais suave do que ela era capaz, Deus tinha lhe dado a mesma agressora que agora lhe estava a transformar a vida no inferno dentro do espaço seguro da própria casa. Eu disse-lhe que se ela queria simpatia ou compreensão não as teria de mim. E não sei porquê, mas no calor do momento também lhe disse que me ia embora e que nunca mais voltaria a pôr um pé naquele buraco infernal.
Ela perguntou o que eu queria dizer, para onde eu ia, mas eu disse que não era da conta dela, ela nunca tinha cuidado de mim quando eu estava em casa. Por isso agora não havia motivo para o fazer quando estou prestes a ir embora. Ela disse que não me deixaria ir e que me trancaria dentro do quarto. Eu sei o quão desequilibrada ela pode estar, mas não me preocupei. Os últimos 2 dias foram estranhos. Hoje não fiz qualquer tentativa de ir embora, por isso a minha mãe já não está em alerta, o que joga a meu favor. Planeio ir embora esta noite. Não me sinto mal por isso nem um pouco. Só acho que vou sentir alguma falta do Aston. No seu jeito estranho ele mostrou-me apoio e se as coisas não tivessem sido tão más talvez eu tivesse considerado ficar, mas não posso. No fim do dia, aconteça o que acontecer, ele é primeiro o pai da Ailey e depois o marido da minha mãe e só então uma figura adulta na minha vida. E eu estou demasiado embaixo na lista para confiar na bondade dele e no nosso vínculo para atravessar este buraco infernal. Eu preciso de sair e vou fazer o que for necessário para ir embora. Se isso magoar alguém no processo, que assim seja. Eu não posso preocupar-me que outros fiquem magoados quando ninguém se preocupou comigo. Não importa se estou a fazer o que é certo para outras pessoas, mas eu sei que se não fizer isto vou sofrer mental e emocionalmente. Eu devo isto a mim mesma mais do que a qualquer outra pessoa. Atualização 1. Odeio começar uma atualização com isto, mas a internet tem destas coisas. A todos os pervertidos aqui que pensam que estou apaixonada pelo Aston ou que estavam à espera e desejavam que houvesse faíscas entre nós, vocês são nojentos e tenho a certeza de que as vossas mães teriam vergonha da porcaria que tem na cabeça. Ele é como uma figura paterna para mim. Nunca tive o luxo de ter um pai que desse um cêntimo por mim. Nunca tive o luxo de ter um adulto na família que se interessasse por mim, fosse amável e uma força orientadora na minha vida. O Aston é esse adulto da família, mas isso não significa que eu o ame e que queremos dormir um com o outro. Vocês precisam de tirar a cabeça do rabo e deixar de ver o que quer que vejam. Não há nada entre ele e eu, por isso não preciso da vossa análise freudiana nem das vossas opiniões de especialistas. Passei a respeitá-lo nos últimos meses porque ele parece trazer uma estabilidade que a maioria dos adultos deveria trazer, mas que de alguma forma os da minha família não trouxeram. Não há absolutamente mais nada, por isso deixem de ser inquietantes e parem de me mandar mensagens com as vossas fantasias doentes. Se quiserem ver esse tipo de histórias, vão ao site Preto e Laranja e façam o que quiserem, porcos. Agora sim, a atualização real. Finalmente estou na casa da Kate e estou a escrever esta atualização a partir de um lugar pacífico. A fuga foi desordenada, mas deixei uma nota para que todos a lessem. Tem sido uma montanha-russa de emoções escrever essa carta e fugir. Houve tantas vezes em que pensei que talvez não devesse fazê-lo, talvez este não fosse o momento, talvez eu pudesse esperar um pouco mais para tomar esta decisão que muda a vida. Mas percebi que só precisava de 5 minutos de coragem para o fazer. Por isso disse que se lixasse e corri. Deixei a carta do lado da mesa do Aston porque ele é o único em quem confio para ver as coisas com cabeça fria. A Ailey não lhe importaria, a minha mãe certamente faria disto tudo sobre ela, por isso não há sentido em falar-lhe de nada nem em escrever-lhe nada. É meia-noite neste momento, por isso não acho que alguém tenha visto a carta. Quando a virem, o que penso que será dentro de umas horas, a partir daí tudo vai desmoronar-se, mas eu preciso de manter o foco, preciso de manter-me firme. Sei que a minha mãe vai tentar convencer-me a voltar. Planeei tudo tão meticulosamente e trabalhei tanto, não posso deixar que um pouco de manipulação emocional me tire isto. Usou-me até a última gota de coragem que tenho para deixar a minha velha vida para trás e não vou cair na mesma armadilha outra vez. Atualização 2. Passou uma semana desde que estou a viver com a Kate e as coisas têm sido estranhas. A casa dela é incrível e os pais dela também, esse não é o problema. Eu realmente gosto de estar aqui sim, a minha mãe tem me ligado muitas vezes, na verdade tenho recebido chamadas a semana toda. Eu não atendo as chamadas e só respondo as mensagens. A minha mãe tem estado a agir como uma louca, as mensagens dela são uma mistura entre tenho saudades tuas e o que dirá a gente quando souber que fugiste. A Ailey não me escreveu uma única vez e eu não esperava que escrevesse. O Aston tem tentado entrar em contato, essencialmente querendo saber o que foi que me fez deixar a casa e se havia algo que pudessem fazer para melhorar e retificar a situação, o que me faz querer voltar. Agradeci a oferta, mas disse que não havia nada que ninguém pudesse fazer. Isso não tinha a ver com os últimos meses nem com a Ailey nem com ele. Eu sentia-me sufocada naquela casa desde criança e finalmente tive liberdade e coragem para ir embora. Ele pareceu entender o que eu disse e não me pressionou mais. Ele manda mensagens todos os dias, pergunta pelo meu dia e se estou bem, mas nunca me pressiona para voltar. Achei que ele entendia os limites até hoje. Hoje, quando a escola acabou, vi a minha mãe e ele à porta à minha espera. Tentei esconder-me em algum lugar, mas eles viram-me e encurralaram-me. A minha mãe agarrou-me pelo braço e começou a arrastar-me para o lado, mas o Aston interveio e afastou a mão dela. Ele disse que só tinham vindo para falar e que não me empurrariam nem pressionariam se eu não estivesse confortável.
Eu sabia que tinha de falar com eles para esclarecer as coisas e livrar-me deles de uma vez por todas, por isso disse que sim, mas também disse que se a minha mãe me pusesse a mão em cima outra vez eu simplesmente lhe acertaria um murro bem no meio da cara. Sou adulta agora, ela não pode obrigar-me ou pôr-me a mão em cima sem consequências. Ele disse-me que se ela fizesse isso eu era livre de fazer o que quisesse. Depois fomos a um café e antes de ele poder dizer algo a minha mãe começou a gritar comigo, como pudeste fazer-nos isto, quem pensas que és blá blá blá. Eu lancei um olhar significativo ao Aston, e ele disse-lhe para se calar de uma vez por todas ou então ela iria embora e ele falaria comigo sozinho. Isso acalmou-a um pouco e então ele perguntou-me por que tinha tomado aquela decisão. Eu disse que o ambiente geral na casa era muito hostil e que eu tinha um ressentimento profundo em relação à minha mãe há anos. Ele perguntou se a Ailey era responsável por alguma parte disso e eu disse que sim, indiretamente. Não agora, mas foi uma das muitas razões pelas quais a minha relação com a minha mãe estava tão fraturada desde o início. Depois perguntou-me se eu consideraria voltar se a Ailey se mudasse e eu disse que não. Disse que mesmo que ela não me caia particularmente bem e eu não tenha esquecido o assédio, a minha razão para sair era mais a minha mãe do que a Ailey. Eu disse que era dever da minha mãe ser mãe para mim e não para ela e que ela tinha falhado consistentemente nesse aspecto. A minha mãe tentou interromper outra vez, mas ele mandou-a calar-se. Ele pediu desculpa por tudo e perguntou se havia algo que pudessem fazer para me ajudar e eu disse que não. Depois ele disse que tinha um pedido para me fazer e que embora eu tivesse todo o direito de recusar, ele ficaria feliz se eu o considerasse. Disse que embora eu tivesse saído de casa isso não significava automaticamente que já não fossemos família. Perguntou-me se eu estaria bem se nos víssemos a cada 2 dias para pôr a conversa em dia. Eu disse que ia pensar nisso. Já estou de volta à casa da Kate e sinto-me estranha com tudo isto. É alarmante o quanto um adulto que até há pouco tempo era um desconhecido faz mais por mim do que a minha própria mãe. Atualização 3. Hoje vou encontrar-me com o Aston. Um par de dias depois de os ter visto liguei-lhe para lhe dizer o que tinha pensado sobre a proposta dele. Disse-lhe que só podia aceitar vê-lo sob 2 condições muito específicas. A primeira era que eu não queria ver a minha mãe, se ele viesse sozinho tudo bem, mas se alguma vez descobrisse que a tinha trazido eu nunca mais o veria. Ele aceitou. Eu estava nervosa como demônio ao colocar a segunda condição, mas sabia que tinha de o fazer. Disse-lhe que a outra coisa que eu queria era que ele fosse sincero com tudo o que estava a acontecer. O que quero dizer com isto é que posso notar que as coisas com a minha mãe estão mal e prefiro que ele fale comigo sobre isso do que oculte para me proteger. Eu já estou metida em tudo isto, por isso não há razão para não saber o que se passa. Ele prometeu que na nossa reunião falaria de muitas coisas que estão a acontecer e que planeia ser honesto comigo. Por outro lado, o meu ano escolar está quase a terminar e o plano sempre foi entrar na universidade. Por isso espero sair da casa da minha amiga e não incomodar com a minha presença. Sei que eles me vão dizer que não, que gostam de me ter lá, mas ninguém quer ter um convidado durante muito tempo em casa. A reunião será dentro de umas semanas porque ele disse que tem de arranjar algumas coisas primeiro, mas estarei aqui para contar-vos. Atualização 4. A reunião com Aston foi interessante porque ele contou-me coisas que eu desconhecia completamente. Não falamos apenas sobre a minha mãe, mas também sobre a Ailey e a mãe dela. Tem sido terapêutico para ambos. Também há novidades sobre o Aston e a minha mãe que não são assim tão surpreendentes porque toda a gente nos comentários achava que eles iam acabar divorciados. De qualquer forma, a Ailey e a mãe dela. Isto permite entender porque ela é uma agressora, embora não o justifique. A mãe da Ailey é uma mãe ausente. É como se tivesse ido comprar cigarros e nunca tivesse regressado. Não quis estar na vida da Ailey quando ela era bebê e desapareceu por completo quando ela tinha cerca de 5 ou 6 anos. Desde então tem sido ele e ela com a ajuda de uma familiar, a tia, irmã da mãe. O Aston não tinha ninguém para cuidar dela quando era pequena e tinha de ir trabalhar, por isso ela ficava com a tia que, em poucas palavras, pode ser descrita como a minha mãe. A Ailey tem a mesma personalidade de querer parecer bem para o mundo, mas na essência é uma cascavel. O Aston descobriu o que se passava com ela e acabou por afastá-la e procurar outras formas de cuidar da Ailey. Por exemplo, levá-la à escola e sair mais cedo do trabalho para ir buscar e trabalhar a partir de casa, o que o levou também a trabalhar aos fins de semana em casa para compensar a falta de presença no trabalho. Esse é o acordo a que ele chegou com o empregador porque ao que parece é importante que ele esteja presente no local. Ele nunca foi notificado pelo diretor da escola sobre o comportamento da Ailey e nessa altura ela já era mais velha e um pouco mais independente. Podia regressar da escola a pé e ficar algumas horas sozinha porque já era adolescente. Agora sei porque a Ailey é como é, por causa do abandono da mãe e pela influência da tia que em poucas palavras ele também resumiu como abusadora mental da Ailey. Sei que é uma história para se sentir pena dela, para compreendê-la e perdoá-la, mas realmente dentro de mim esses sentimentos não nascem. Eu entendo, mas não a perdoo nem esqueço. O Aston acha que está tudo bem, ele nunca me obrigaria a dar-me bem com a pessoa que me fez bullying,
mesmo que seja a própria filha dele. Pensei pai onde estiveste toda a minha vida. Sempre me fez rir a palavra pai no lugar de papá. Quanto à minha mãe, eles estão num período de separação em que o Aston se mudou. Não é obrigatório antes de pedir o divórcio. Por isso é apenas uma formalidade até ele poder apresentar os papéis. Não estiveram casados durante muito tempo, por isso ele tem esperança de terminar tudo rapidamente. Não importa se a minha mãe não quer, que é o que parece ser o caso. O divórcio é um facto. Ele não gosta que ela mime a filha e a transforme naquela meba sem rumo que ela foi nos últimos meses, mas também não gosta que a castigue. Ela tem um pai que estava a tentar fazer o seu trabalho e tudo aquilo que a minha mãe fazia para agradar era contraproducente. Ele também começou a ver debaixo da pele da minha mãe e viu muitas das coisas que eu vi durante anos. Também falamos sobre a minha infância e a minha relação com a minha mãe, e isso fez uns cliques ou explosões na cabeça dele. Ele já tinha tomado a decisão firme de se divorciar e nada o faria mudar de ideias, mas o que eu contei foi como uau, preciso de ajuda se não soube ler corretamente esta mulher. A única coisa boa que ele tirou disto foi ter me conhecido, segundo as palavras dele. Por último, disse-me que a Ailey está a viver com a minha mãe, é uma espécie de refém que ela tem para impedir o divórcio. Quando Aston saiu de casa, disse-lhe que ela era uma adulta e não podia segui-lo. Ele planeava alugar um lugar pequeno só para ele, mas a minha mãe acolheu-a para lhe provar alguma coisa, não sei o que, e ela aceitou porque não tinha lugar nenhum onde ficar. Tem sido como uma terapia de duas vias onde ambos deitamos cá para fora o que tínhamos dentro. Não tem sido mal e planeamos continuar a ter estas reuniões pelo menos até eu ir para a universidade muito em breve. Atualização 5. Não consegui escrever durante algum tempo porque estive ocupada a mover as peças necessárias para poder ir para a universidade. Tem sido um pouco caótico, mas é assim que as coisas estão. Eu tinha basicamente duas opções universitárias, uma muito longe, que diria que era a minha primeira opção, e outra na mesma cidade. Acabei por descartar a primeira porque o dinheiro que tinha poupado e as bolsas não eram suficientes para pagar todas as minhas despesas. A segunda opção tinha uma maior percentagem das despesas coberta pela bolsa, além de que não teria gastos de alojamento porque ficaria na casa da minha amiga e ambas frequentaríamos a mesma universidade, e os pais dela estavam bem com isso. Não é a minha opção ideal, mas a vida raramente te dá o que queres, dá-te o que precisas, e eu preciso de estudar, por isso vai ser isto por agora. Ainda assim planeio trabalhar e cobrir as minhas despesas como comida, transporte e livros, mas poupar a renda é muito dinheiro e tenho meu próprio quarto. A irmã da minha amiga saiu de casa há anos e eles tinham esse quarto vazio sem uso. O Aston já está divorciado da minha mãe e pouco antes de o divórcio ser concluído a minha mãe expulsou-a ou a Ailey saiu de casa. Agora vive com a tia de quem falamos anteriormente, que o pai acredita ser uma péssima influência para ela, mas há pouco que ele possa fazer. Sei que estão a culpar o Aston nos comentários, mas na verdade é culpa minha. Ele levou a Ailey à terapia, o que é parte da razão pela qual descobriram que ela estava a ser abusada pela tia. Pensei que não era tão importante e a atualização já era longa, o que ajudou pouco. Porque embora a Ailey tenha continuado até os 14 ou 15 anos basicamente recusava-se a trabalhar nas recomendações da terapeuta e a ir às consultas. Não acho que a Ailey queira estar com ela, mas como disse, a vida dá-te o que precisas. A minha mãe, bom, é a minha mãe, eu bloqueei o número dela há algum tempo, por isso não tive muitas comunicações com ela sobre isto. Sim, ela veio à casa da minha amiga em 2 ocasiões, mas os pais disseram-lhe que se eu não quisesse vê-la iriam arranjar um advogado para me ajudar a fazê-la parar de me importunar. O Aston também disse que faria alguma coisa, mas nunca disse o que exatamente, só sei que ela parou e não tive contato com ela durante semanas ou até meses. Por isso esta é a minha última atualização, já que tanto a vida da minha mãe como a da Ailey não me interessam o suficiente para continuar a receber informações sobre elas. Sei que o Aston não está em contato com a filha por acordo mútuo, e eu não tenho comunicação com a minha mãe, nem direta de qualquer tipo. Ela não é uma pessoa muito querida nem tem amigos.